está com a sua Bíblia, você me acompanhe no texto que nós vamos ler, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 11. O texto diz assim, eu vou aproximar um pouquinho aqui mais, tá, gente? Porque eu estou achando que vocês estão me vendo de muito longe. 1 Tessalonicenses 5, 11 diz assim, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar? Deus, nós louvamos o teu nome pelo privilégio de podermos, nesta manhã, acordar e perceber que nós estávamos vivos. Louvado seja o teu nome. O Senhor é Deus que cuida de nós, que renova sobre nós todas as manhãs as tuas misericórdias. O Senhor é o Deus que anda conosco, que habita em nós, que cuida da nossa vida. Muito obrigada, Jesus. E queremos te pedir que nesta manhã o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Encha o nosso coração com essa palavra, para que a gente, quando terminar esse estudo, a gente tenha convicção de que fomos, Deus, abençoados pelo Senhor e pela tua palavra. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente se converte, ou quando nascemos de novo, quando somos achados por Jesus, e pela sua graça nós somos alcançados, é quase que automático a gente fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, de ser parte de uma família nova. Uma família que é dada para nós a partir do novo nascimento, que nós chamamos carinhosamente de irmãos, né? Irmãos em Cristo. É uma família. A gente está agora juntos e nós temos um propósito. E esse maior propósito, quando nós estamos juntos, é de que a gente viva de tal forma que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus em nós. Esse é o nosso propósito maior, quando nós nascemos de novo e fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade. E esse texto, como eu e a Josiane estava conversando aqui no comecinho, as cartas de Paulo são assim, ele normalmente começa nos dando alguns ensinamentos doutrinários e depois ele vai nos falar de coisas que são práticas, né? Como colocar isso em prática. Quando ele chega no final dessa carta a Tessalonicenses, a primeira carta, ele vem com algumas recomendações no final. E eu gosto quando ele chega nesse versículo 11, especialmente de uma palavrinha que está aí, que é a que eu gostaria de tratar com vocês aqui nessa manhã, que é quando ele diz assim, edificai-vos. Eu gosto dessa expressão, porque essa expressão significa construir, significa que você está fazendo uma construção. E ele diz isso relacionado a irmão para irmão, quando ele diz edificai-vos, consolai-vos mutuamente. Quando Deus nos chama para poder fazer parte de uma família na fé, essa família, ela não foi dada a nós por acaso. Eu sou responsável pelo crescimento do meu irmão, e meu irmão é responsável pelo meu crescimento na fé, na vida. Nós somos responsáveis uns pelos outros, para que o outro cresça. Eu não sei se alguém aqui tem essa experiência, mas uma das experiências mais lindas que eu tenho na minha vida é quando eu vejo alguém nascer de novo e Deus me dá o privilégio de poder tomar conta dessa pessoa, sabe? E de ver ela crescer na presença do Senhor. Eu tenho uma filha na fé, ela mora em Vargem Alta, aí no Espírito Santo. E eu vibro quando eu vejo essa menina hoje pregando, dando estudo para as moças da igreja dela. É uma menina assim que desenvolveu e está correndo, está voando na presença do Senhor. E é muito bom quando a gente é instrumento de Deus para fazer isso na vida das pessoas, para que a igreja cresça e cresça madura e cresça com qualidade. Isso é muito importante, irmãos. Então, eu queria que você prestasse atenção hoje, porque eu queria te dar umas dicas para que você seja instrumento para edificar a vida de alguém. Viver em unidade nada mais é do que deixar-se usar pelo Espírito Santo para o crescimento do outro.
Viver em unidade é mais do que abraçar alguém quando a gente puder abraçar de novo, abraçar alguém na porta da igreja, bater no ombro e dizer Deus te abençoe. Unidade vai além disso. Unidade não é apenas eu olhar para o outro e dizer eu gosto de você, eu amo você. Isso vai muito além, irmãos. Unidade tem a ver com viver junto e ajudando o outro no seu crescimento, especialmente no seu crescimento espiritual. Porque quando eu cresço com Jesus, eu cresço uma pessoa madura, eu cresço uma pessoa que não tem aquelas picuinhas, sabe? É uma pessoa que tem convicção do que ela crê, tem convicção daquilo que aconteceu na vida dela, da graça de Deus que foi abundantemente derramada sobre a vida dela. Então, eu queria hoje de manhã te dar algumas dicas para você ser esse instrumento de crescimento na vida do outro. E eu vou focar nessa palavra, edificar-nos. Eu quero pegar essa palavra. Para eu edificar a vida de alguém, Veranice, o que eu preciso fazer? Então, eu vou te dar algumas dicas bem básicas e bem práticas para você colocar em prática na sua vida. A primeira coisa, se você quer edificar a vida do irmão, restaure os seus relacionamentos. Que é isso, Vera? Você está falando para crente. Aqui não tem ninguém brigado com ninguém. Ô, querido, eu não ando com você. Eu não te conheço no seu dia a dia. Nem vocês que estão aí me ouvindo se conhecem no dia a dia. Vocês não estão lá no trabalho, vocês não estão na escola, na faculdade, no dia a dia das pessoas. E nós precisamos acordar, irmãos, porque muitas vezes nós estamos com relacionamentos quebrados e queremos que Deus nos use. E nós vamos restaurar esses relacionamentos. Há uns anos atrás, eu fui visitar uma igreja e eu fui sozinha. Eu acho que eu falei isso lá no Encontro de Casais. Quando eu vou em algum lugar que o Leandro vai comigo, se eu vejo alguma coisa errada, ele me dá assim, uns cutucão, sabe como é que é? E fica assim, ó, filha, a igreja não é sua, você fica quieta. Mas ele não estava comigo, né, irmãos? Então, não tinha ninguém para me frear. E eu cheguei lá na sexta-feira e eu achei a igreja muito estranha. Eu não sei se você já visitou uma igreja estranha. Eu visito de vez em quando, mas essa foi muito estranha. A impressão que eu tinha é que os irmãos daquela igreja não tinham sido batizados com água, eles tinham sido batizados com limão. Eram assim mal-humorados, um povo de cara amarrada, esquisito mesmo. E eu estava hospedada na casa do pastor, e eu vi aquilo na sexta, eu vi aquilo no sábado, e no domingo, a gente almoçando, eu não aguentei e falei com o pastor. Ô, pastor, você me desculpa fazer um comentário, mas eu achei o povo da sua igreja muito estranho. Ele falou, você percebeu, Veranice? Ué, não tem como não perceber. O povo nem cumprimenta a gente, o povo não conversa com a gente. Aí ele falou comigo assim, olha, Vera, esse ano eu vim para a igreja e eu estou enfrentando um problema muito sério aqui na igreja. E o que você viu é isso mesmo que você viu. Aqui na igreja é o seguinte, a turma que senta do lado direito não fala com a turma que senta do lado esquerdo. E, consequentemente, a turma do lado esquerdo não fala com a turma do lado direito. E esse ano a coisa está pior, porque a briga deles é por partido político. Pensa, irmão, dentro da igreja, pessoas que não se falavam. E nós vamos acordar, queridos, porque nós às vezes estamos vivendo assim, com relacionamentos quebrados e querendo ser usados por Deus para fazer o outro crescer. Nós vamos restaurar os nossos relacionamentos. Nós precisamos trazer de volta aquelas coisas que nós perdemos. Porque, às vezes, a gente, por uma bobagem, passou a tratar o irmão de forma fria, de forma, assim, esquisita, estranha. A gente só cumprimenta porque acha que tem obrigação de cumprimentar porque é irmão. Mas não é assim, querido. Você precisa restaurar o relacionamento com as pessoas. Agarrado a isso, eu quero te dar uma segunda dica. Você precisa perdoar. Porque para eu restaurar relacionamentos, eu preciso exercer o perdão. E a igreja, irmãos, está cheia de gente com o coração amargurado, que está doente, porque não perdoa. A falta de perdão, querido, pode matar uma pessoa. A falta de perdão, ela adoece a alma e adoece o corpo. A falta de perdão rouba de nós a alegria.
A falta de perdão rouba de nós a comunhão. A falta de perdão envelhece até os ossos. Davi, quando ele estava num período de profunda mágoa com ele mesmo, ele estava assim, se sentindo um zero à esquerda, por causa do pecado, e a falta de perdão de Davi era com ele mesmo. Ele diz que, porque ele calou os pecados dele, os ossos dele envelheceram. E nós, muitas vezes, nós estamos assim, a gente usa uma expressão assim, não, mas não é que eu não perdoo, é que eu prefiro não falar com ele, eu prefiro não estar perto dele. Querido, você precisa perdoar. Tem um texto na Bíblia que a gente, às vezes, fala até de cor e não presta atenção no que nós falamos. Eu acho que eu falei isso até lá no Encontro de Casais, porque eu gosto muito de falar sobre isso. A gente ora como se fosse uma reza, a oração do Pai Nosso. Que, na verdade, nem é uma oração. Porque quando você vai ler o texto, os discípulos estão dizendo assim, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus dá ali uma técnica de oração. Ele vai ensinar para a gente como deve ser a nossa oração. E há uma expressão na oração do Pai Nosso, que nós chamamos também de oração dominical, que a gente precisa parar e prestar atenção. E a expressão é, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, e Jesus explica isso logo em seguida, logo que ele termina de falar sobre a oração, ele vai explicar isso, a gente, é quase que nós estamos autorizando o Senhor. Deus, o Senhor nos perdoa do mesmo jeito que a gente perdoa. E se você for pensar seriamente sobre isso, você vai ver, querido, que muitas vezes nós falamos que somos cristãos, nós falamos que amamos os irmãos, mas o nosso coração está carregado de raiz de amargura, o nosso coração está carregado de mágoa, o nosso coração está carregado de coisas que ficaram lá no passado, mas que nos acompanham e não nos abandonam, porque a gente não se deixa curar. E a gente não faz nada para curar. Então, nós vamos acordar, irmãos. Uma vez eu estava pregando numa igreja, numa escola bíblica dominical, e naquela manhã eu falei especificamente sobre perdão. Quando eu estava terminando o estudo, uma moça saiu no corredor da igreja, uma igreja muito grande, e ela veio caminhando pelo corredor, e era fácil olhar para ela e saber que ela estava doente, porque ela não tinha nenhum cabelo na cabeça e a gente, só de olhar, sabia que ela estava em tratamento do câncer. E ela subiu aonde eu estava no púlpito e falou comigo assim, Veranice, você me empresta o microfone porque eu preciso falar para a igreja? E eu emprestei o microfone, entreguei o microfone para ela e ela disse assim para a igreja inteira ouvir. Ela disse, irmãos, vocês me conhecem aqui. Vocês conhecem a minha história. E eu sou a prova viva disso que a Veranice acabou de falar. Eu passei a minha vida inteira por causa de um problema que os irmãos conhecem sem perdoar. Mas hoje pela manhã, ainda que Deus não cure o meu corpo, Deus curou a minha alma. Nós vamos ser curados, irmãos. A gente precisa perdoar. Se eu quero ser bênção na vida do outro, eu preciso curar a mim primeiro. E eu preciso curar os meus relacionamentos. Eu preciso curar a minha vida para que eu possa curar a vida do outro. Como é que eu posso ser instrumento de Deus para edificar a vida de uma pessoa se eu estou toda machucada, ferida, se eu não me curei, se eu não deixei Deus tomar realmente conta da minha vida? Irmãos, a Bíblia, ela não nos dá opção. Perdão não é uma opção, perdão é uma ordem. É uma ordem. Ah, Vera, mas eu não sei, eu não consigo. Quando Deus tocar na minha vida, eu vou perdoar. Não, querido. Não, 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 não. Você está pensando tudo errado. Perdão é você ir
e liberar esse perdão para a pessoa, independente do que ela te fez. O Senhor Jesus fala, é interessante que eu gosto desse texto que ele diz assim, quando você vier trazer sua oferta, no momento que você for entregar a oferta, você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é nem você contra o outro, não, é o outro contra você. Deixa a oferta. Não leva ela, não. Deixa. Vai lá, pede perdão, acerta com a pessoa, depois você vem e coloca a oferta no gasofilácio, ou entrega a sua oferta. Eu acho isso muito interessante. Até quando você acha que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e peça perdão. E muitas vezes, quando eu falo sobre isso, as pessoas me perguntam assim, Vera, mas e se o outro não perdoar? Querido, o problema é dele com Deus. Você precisa ser livre, para que você possa ser usado por Deus, para crescimento da vida do outro. Terceira dica que eu quero te dar aqui nesta manhã. Supere obstáculos para chegar à unidade. O que eu quero dizer com isso? Nós somos diferentes. Graças a Deus. Somos diferentes. Eu e você. Eu nem preciso te conhecer para saber disso. Porque se eu sou diferente do Leandro, que convive comigo há 37 anos, e a gente continua diferente, a gente não é igual, e eu louvo a Deus por isso. A gente é diferente, irmãos. Eu não sei quantos filhos vocês têm, mas eu tenho 4 filhos. E todos eles são diferentes. Eu até brinco dizendo que parece que eles nasceram de outro pai e de outra mãe, de tão diferentes que são. E olha que eu tenho mesmo uma que nasceu de outro pai e outra mãe, porque nós temos uma filha adotiva. E eles são, assim, opostos. Aí você vai para a igreja e quer que as pessoas sejam iguais. Como, querido? Não tem jeito. Cada um de nós foi criado por uma família com costumes diferentes, com jeito diferente. Eu vejo isso muito quando eu vou viajar, que eu fico hospedado na casa das pessoas. Cada família tem um costume, eu acho legal demais isso. Sabe, tem família que você chega e as pessoas são assim completamente soltas, sabe o que é? Você já sente em casa, você abre a geladeira, você, sabe? E outras famílias não, você vê que eles têm tudo assim, sabe? Parece que tem um ritual para fazer as coisas. Aí essa turma foi para a igreja. E você queria que ele fosse igual a você? Tem jeito não. Nós somos diferentes. E a gente precisa superar isso. Eu acho engraçado quando as pessoas dizem assim para mim. Lá na minha igreja tem muita panelinha. Ô filho, deixa eu te falar um negócio. Gente que fala isso é porque tem medo de entrar na panela. Porque ele sabe que se ele entrar na panela, a gente vai dar serviço para ele. E aí fica falando isso. Toda igreja, irmãos, todo relacionamento, seja no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, nós vamos ter pessoas mais chegadas na gente. Pessoas com as quais a gente se identifica mais. Isso é natural, irmãos. E que bom que é assim. Tem pessoas que chegam na casa da gente, ele é tão chegado, que se você tiver uma vasilha de fruta em cima da mesa, ele vai lá e põe a fruta, sabe? E come, sem nem te perguntar, porque ele se sente em casa. Nós temos pessoas assim, irmãos, mais chegadas que irmãos, sabe? Que é do nosso convívio. Isso acontece na igreja, irmãos. Isso aconteceu com Jesus. Eu acho tão interessante que tem milagres que quando Jesus vai fazer, por exemplo, da filha de Jairo, ele chama só Pedro, Tiago e João. Eles eram 12, mas em algumas ocasiões ele chamava os 3. Ele vai subir o monte onde acontece a transfiguração, Pedro, Tiago e João. E quando você lê o Evangelho de João, João fala tão interessante que ele diz assim, aquele a quem Jesus amava, ele estava falando dele. Ele tinha alguém que era bem chegado. Eu acho lindo quando, no momento da ceia, só João tem coragem para isso, porque ele era muito chegado de Jesus.
Aí Jesus diz assim, um de vocês vai me trair. Isso é na minha cabeça, viu, irmãos? Eu fico imaginando João, que diz que ele encostou assim, bem no peito de Jesus, e ele disse assim, conta para mim, Jesus, quem é? E eu acho lindo que Jesus disse, olha, presta atenção, João, aqui eu vou molhar um pão no vinho, e aquele aqui eu entregar, esse é o traidor. João ficou sabendo, irmãos, porque ele era chegado. Aí você vai para a igreja e não quer isso. Claro que nós vamos ter pessoas que são mais chegadas na gente, diferentes de nós, mas muito próximas de nós. Isso é normal, irmãos. E eu preciso superar essas diferenças que existem entre a gente. Sabe, né? Toda igreja tem aquela pessoa, e não entrega ninguém agora, não. Toda igreja tem aquela pessoa assim, que quando ela chega lá fora, se você está dentro da igreja, você já viu que ela chegou, porque ela conversa alto, ela é espontânea, ela ri alto, uma veranice da vida. Sabe assim? Toda igreja tem. Toda igreja tem aquela pessoa quietinha, que se você não for lá e cumprimentar, você nem vai saber que ela foi na igreja, porque ela é quieta, ela é tranquila, ela não é muito de abraço. Toda igreja tem essas pessoas. Nós vamos aprender a respeitar, irmãos, e viver em unidade, apesar das nossas diferenças. Quando eu era mais nova, mais jovem, eu já posso falar assim, a gente cantava uma música na igreja que eu gosto muito, sabe? A gente não canta mais, mas a gente cantava uma música que dizia assim, sei que existe diferença entre o meu e o teu viver, apesar de filhos de um só Senhor, tendo o mesmo sentimento, mesmo modo de pensar, vamos demonstrar ao mundo nosso amor. Eu te amo e quero que você me ame juntos. Vamos invocar o nome do Senhor. Eu te amo e quero que você me ame juntos. Vamos invocar o nome do Senhor. Nós somos diferentes, irmãos. Mas Cristo nos fez um. E eu preciso superar essas diferenças para edificar a vida do meu irmão. Eu preciso superar essas coisas para que eu seja bênção na vida do outro, irmãos. Para que eu ajude ele a crescer. Para que quando Deus mandar aqueles bebês na fé que vão chegar lá na sua igreja, você seja um instrumento para ajudá-lo, mesmo ele sendo diferente. E diferente, às vezes, não é só no jeito de ser, é diferente, às vezes, na roupa que ele veste, diferente no cabelo que ele usa. Diferente, irmãos. Lá na minha igreja, e se um dia eu for ir contar essa história de novo, vocês escutam tudo outra vez, porque eu nem lembro depois o que eu contei. Há uns anos atrás, a minha igreja tem umas figuras, sabe, irmãos? O dia que você vier aqui em Valadares, você for visitar o Aprisco das Ovelhas, IPB, Aprisco das Ovelhas, a gente tem umas pessoas assim, bem diferenciadas na minha igreja. E a minha igreja tinha um presbítero, esse já faleceu, já está na glória, seu Walter. Seu Walter era uma figura. Ele sentava sempre de trás para frente, ele sentava sempre no banco que ficava de frente para a porta de entrada. Nossa porta era assim na lateral, e ele ficava ali de frente para a porta. E toda vez que entrava um visitante, o primeiro visitante que ele via entrando, ele pegava essa pessoa e sentava do lado dele e da esposa dele. E quando a gente estava lecionando ou pregando, se seu Walter entendesse que o visitante não tinha entendido o que a gente estava falando, ele explicava ao mesmo tempo que a gente estava falando, ele explicava para o visitante. Nossa igreja, assim, as pessoas são mais à vontade, acho que a gente começou dentro de um curral, então a gente, assim, tem umas coisas bem diferenciadas. E aí, eu lembro que nesse dia era uma escola dominical e eu que estava lecionando a escola para a igreja toda. A gente, na época, a gente congregava num galpão, porque nós não tínhamos nem salas de escola dominical direito, e eu estava lecionando.
E entrou um rapaz muito esquisito. Na hora que eu já estava começando a falar, chegou um rapaz muito estranho na porta da igreja. Uma camiseta regata, assim, com bastante tatuagem no braço, um cabelo punk. É punk, irmãos. Daqueles assim que faz um negócio no meio, assim, bem grande, e laranjado. Pensa um negócio assim, parecendo um pica-pau. Mais ou menos isso. O rapaz chegou na porta da igreja. Seu Walter levantou, foi lá, pegou o menino e sentou perto dele. E eu pregava e seu Walter explicava. Eu pregava e seu Walter explicava. Quando terminou a escola dominical, o rapaz veio na minha direção e falou comigo assim: Ô tia, gostei de você. Eu entendi tudo que você pregou. Falei, é mesmo, meu filho? Que coisa boa. Aquele moço me ajudou também, ele me explicou tudo. Que coisa boa, né, tia? A igreja aqui, todo mundo veio me cumprimentar, o pastor me cumprimentou, mas eu queria ir lá na sua casa hoje à tarde, eu posso ir lá? Eu falei, pode. Aí eu falei com ele assim, olha, só que você pode ir lá para as 4h30, que eu gosto de dormir domingo depois do almoço. Ele falou, não, eu vou 4h30, me ensina aí onde a senhora mora. Eu moro perto da igreja, ensinei para ele onde eu morava. Quando deu 4h30, ele chegou lá em casa. Abriu o portão, ele entrou, sentou comigo na sala da minha casa e falou comigo assim, ô tia, você sabe por que eu fui na sua igreja hoje? Eu falei, não. Falou, porque ontem eu estava lá no shopping e eu vi uma morena bonita demais. Aí eu fui conversar com a morena. E aquela morena me deu um banho de Bíblia. Mas um banho, tia, de Bíblia. E eu falei assim, meu Deus, eu tenho que saber de que igreja que essa menina é. E eu perguntei para ela e ela falou que era da sua igreja. Aí eu fui lá conhecer a sua igreja hoje. E eu fiquei apaixonado. Aí eu falei assim, nossa, esse menino, eu vou falar de Jesus para ele agora. E ali, sentado na sala da minha casa, comecei a pregar e falar de Jesus para ele. Aqueles 5 pontinhos, sabe, assim, para a gente poder evangelizar. E aí, quando eu acabei, eu falei, ele falou comigo assim, tia, eu quero esse Jesus na minha vida. E aí nos ajoelhamos ali na sala da minha casa e aquele menino conheceu Jesus naquela tarde. E começou a ir na igreja, irmãos, e o cabelo, ó, passou um tempo, ele entrou na sala de catecúmenos, e o cabelo. Aí chegou o dia do batismo. Eu cheguei na porta da igreja, meu pastor estava na porta me esperando, e falou comigo assim, ele me chamava de Chique Toda, meu pastor. Aí ele falou assim, Vera, ô Chique Toda, o rapaz está aí. Eu falei, tá. Ele falou, você já viu? Eu falei, não. Ele falou assim, o cabelo, Vera, está mais duro do que nunca. Eu falei, e daí? Ele falou, como é que eu faço para batizar em cima daquilo? Eu falei, pastor, faz o seguinte, manda os meninos levar uma vasilha com mais água. Aí o senhor pega assim as 2 mãos de água e vai uma para o pai, uma para o filho e uma para o Espírito Santo e senta a água naquilo. Eu queria que você estivesse lá para ver, viu, irmãos? Ficou muito esquisito. Tinha cabelo cair para frente, para os lados, para todo lado. Passou aqueles dias, na semana seguinte, eu chego na igreja e encontro aquele menino com o cabelinho cortado, sem o laranjado. Eu olhei para ele e falei, menino, quase que eu não te conheci, você está lindo. Ele falou, tia, como é que vocês deixaram eu andar feio daquele jeito? Eu falei, meu filho, não é a gente que tem que te consertar, não é a gente que tem que mudar você. Deus nos colocou aqui só para ser instrumento de bênção na sua vida. Quem vai te mudar e moldar você é o Espírito Santo do Senhor. Aquele menino, queridos, hoje está fazendo seminário, está casado com a morena do shopping e tem um bebê lindo. Ô filho, Deus vai mandar os esquisitos de Vitória para sua igreja. Eu espero que ele mande bastante gente esquisita para sua igreja. E você vai ser o instrumento para transformar a vida dessa pessoa. Deus vai usar você para que essa pessoa cresça, mas você precisa superar as diferenças. Porque nós não somos iguais. Outra dica que eu quero te dar. Quer ser bênção e quer ser usado por Deus para edificar a vida de alguém? Você precisa resolver os seus conflitos. Porque muitas vezes, irmãos, nós falamos que o outro que é o problema, mas na verdade o problema é a gente. Muitas vezes nós falamos que a dificuldade de se relacionar é porque o outro é esquisito, mas é eu que sou esquisita. Irmãos, nós precisamos melhorar. Quando eu era pequena, minha avó e minha mãe
Eu cresci vendo elas cantando um cântico antigo que dizia sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Nós vamos melhorar, irmãos. Mudar o nosso jeito, que às vezes é a gente que espanta as pessoas de chegarem perto de nós. Às vezes é a gente que é tão mal-humorado que as pessoas não podem se aproximar da gente. Às vezes é a gente que tem dificuldade de pegar na mão, de cumprimentar, de dizer, Deus te abençoe. É a gente que é o problema. E nós vamos melhorar. Às vezes eu encontro pessoas que dizem para mim assim, não, Veranice, é porque eu sou sistemático. Ô filho, você me desculpa, isso não é ser sistemático, isso é ser enjoado, chato. Nós vamos melhorar, irmãos. Se Cristo habita em nós, nós somos nova criatura. As coisas velhas, aquelas ideias que nós tínhamos precisam ser mudadas, transformadas. Nós agora vivemos para Jesus e nós precisamos passar isso para as pessoas. Às vezes é no trabalho que você é insuportável. Você precisa melhorar, meu irmão. Porque você é alguém que serve a Jesus. Você é alguém que ama Ele. E Jesus era uma pessoa que as crianças gostavam de estar perto dele. Se as crianças gostavam de estar perto dele, é porque Jesus era uma pessoa agradável. Criança não gosta de gente mal-humorada. Criança não gosta de gente que trata elas mal. E se nós somos cristãos, miniaturas de Cristo, nós precisamos imitar Jesus em tudo, inclusive na nossa maneira de ser. Então, muitas vezes, irmãos, o problema não vai ser o outro, o problema sou eu, que preciso mudar, que preciso melhorar, que preciso ser mais simpático, que preciso aprender a cumprimentar o visitante, que preciso aprender a dizer para ele que ele é bem-vindo, que se precisar de mim, ele pode contar comigo. Às vezes sou eu que preciso aprender a abrir a porta da minha casa e deixar os irmãos irem lá na minha casa e sentar na sala da minha casa e aprender da palavra comigo. E eu conheço pessoas que dão a desculpa assim, mas eu não conheço a Bíblia. Filho, a pessoa que está chegando não conhece nada. O pouco que você conhece, você pode ensinar para ela. Você pode fazer com que ela conheça melhor a palavra, que ela conheça melhor a Deus, que ela conheça melhor quem é Jesus. Você precisa mudar, meu irmão. Muda seu jeito. Eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil, irmãos. Aliás, caminhar com Jesus não é fácil. Mas você pode mudar, você pode melhorar. Melhora o jeito que você trata seus filhos. Melhora o jeito que você trata seu marido. Melhora o jeito que você trata sua esposa. Melhora o jeito de tratar os irmãos da igreja. Resolva seus conflitos, meu irmão. Resolva seus conflitos, minha irmã. Seja mais alegre. Eu disse isso ontem na minha palavra para as mulheres. Eu mandei fazer um quadro e eu vou colocar lá na minha sala de trabalho, porque eu trabalho com estética, eu vou colocar bem grande para todo cliente meu que entrar, o coração alegre, aformoseia o rosto. Você precisa ser mais feliz. Ainda que você tenha muito problema, irmãos. Eu tenho os meus, você tem os seus, todos nós temos. Mas isso não nos impede de viver a graça de Deus com abundância. Isso não nos impede de mostrar para as pessoas que, além do nosso problema, existe um Deus que é maior do que o nosso problema. Resolva seus conflitos. E por último, que eu já perdi até a noção do tempo, ainda dá tempo ainda. Você quer ser instrumento de Deus para edificar a vida do seu irmão? Seja grato às pessoas que te abençoam ou que te abençoaram. A ingratidão, irmãos, é algo muito dolorido para qualquer pessoa. Inclusive, foi assim com Jesus. Essa é uma cena na Bíblia que você precisava ler e prestar muita atenção quando você for ler. Jesus está indo no caminho e diz a palavra que vem 10 leprosos ao encontro dele, clamando para que ele os cure.
E Jesus cura os 10. E diz o texto que eles vão caminhando e percebem que estão curados. Só um volta lá onde Jesus estava. E me chama a atenção as perguntas que Jesus faz para esse que voltou. Jesus diz assim: vocês não eram 10? Onde estão os outros 9? Por que só você voltou? Porque nós somos ingratos. Nós nos esquecemos muito rápido das coisas que as pessoas fazem por nós. Nós nos esquecemos muito rápido das bênçãos que Deus derrama sobre nós. Todos os dias. Deus coloca pessoas para nos abençoar e nós somos incapazes de agradecer. Irmãos, quando nós voltarmos a congregar, abrace mais e agradeça mais. Mas você pode fazer isso mesmo agora, no tempo da pandemia. Tem irmãos aí da sua igreja que já te abençoaram tremendamente. E talvez você precise fazer um bolo e mandar lá na casa dele. Talvez você precise pegar o telefone e não mandar uma mensagem, mas ligar para ele ouvir a sua voz. E dizer para ele muito obrigado. Porque existem muitas maneiras de eu dizer para o outro muito obrigado. E aqui eu não estou falando nem de agradecer a Deus, estou falando de agradecer ao irmão. Porque se eu quero edificar a vida do meu irmão, eu preciso reconhecer quando ele abençoa a minha vida. E preciso ser grata a ele por ter abençoado a minha vida. Tem uma igreja aí no Espírito Santo, que todo ano eu vou lá pregar. E quando eu vou lá, o Leandro brinca comigo na hora que a gente está arrumando as coisas para viajar, ele diz assim: pouca bagagem, filha, não leva muita coisa. Porque quando eu chego lá, irmãos, é uma cidade pequenininha, tem uma igreja presbiteriana enorme, mas a cidade é pequenininha, pequenininha mesmo. E a maioria dos membros da igreja são agricultores. E aí, quando a gente chega lá, que vai dando domingo à tarde, irmãos, começa a chegar na casa do pastor, tudo que você pensar, feijão de todas as cores, café, porque eles são produtores de um café especialíssimo, toucinho, aquele torresmo que já vem na banha, assim, que é só você chegar em casa e colocar ele para pipocar, frango caipira congelado, limpo e congelado, batata doce, banana da terra, mexerica, laranja. Irmãos, eu volto para casa parecendo que eu fui fazer uma feira, mas eu entendo o que aqueles irmãos estão dizendo para mim. Eu sei o que eles estão dizendo para mim e para o meu marido. Eles estão dizendo assim: Veranice, Leandro, obrigada porque vocês vieram na nossa igreja. Ô, irmãos, tem jeito de você dizer muito obrigado e manifestar essa gratidão para o outro. Você precisa aprender a ser grato ao seu pastor. Que bom que o pastor está saindo do hospital, estou feliz com isso. Manifeste a sua gratidão pela vida desse homem que Deus tem usado para cuidar de vocês. Sabe, não é só orando pela família dele ou por ele, mas é dizendo isso para ele. Ele precisa saber o quanto vocês o amam. Manifeste essa gratidão. Manifeste a sua gratidão para as pessoas da sua igreja que são instrumentos de Deus na sua vida. Aprenda a dar valor para o irmão, querido. Aprenda a dizer muito obrigada. Eu vejo isso na minha vida e como me faz bem, irmãos, tanto quando as pessoas dizem isso para mim, quando eu tenho a oportunidade de manifestar isso para alguém, quando eu tenho a oportunidade de presentear alguém e dizer para ela: você é uma bênção na minha vida. Obrigada por ser essa bênção na minha vida. Nós vamos aprender a fazer isso, queridos. Porque eu vou edificar a vida do meu irmão o dia que eu aprender a reconhecer que ele me abençoou, que ele me abençoa. Isso faz parte do processo da unidade. Dar a honra a quem merece honra. E eu preciso aprender a fazer isso.
Eu preciso aprender a dizer para o outro o quanto eu o amo, o quanto ele é importante para mim. Às vezes nós nos esquecemos, irmãos. Eu falo que essa pandemia nos trouxe uma coisa muito boa. Ela fez a gente descobrir ou redescobrir que nós temos tempo, que nós podemos parar, que nós podemos olhar nos olhos, que nós podemos, sabe, ter um tempo de qualidade. Aprenda a dizer muito obrigada, meu irmão. Aprenda a dizer para o outro o quanto ele é importante para você. Seja grato às pessoas que te abençoam. Seja grato a Deus por aquilo que Ele faz por você. Eu ontem disse isso para as mulheres, que louvor é isso? É quando eu aplaudo alguém por algo que Ele fez. Então aprenda a dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aprenda a dizer muito obrigado para Ele. Porque às vezes nós achamos, irmãos, que gratidão é só por coisas grandes. Não! Gratidão a gente tem que ter pelas coisas pequenas e pelas coisas grandes. Hoje eu acordei e que coisa boa, ouvi o passarinho cantando, sinal que eu escuto. E às vezes nós esquecemos de agradecer. Você precisa aprender a agradecer a Deus também, pelas bênçãos que Ele tem te dado, por aquilo que Ele tem feito por você, pela sua casa, pela sua família. Nós precisamos, irmãos, ser gratos às pessoas e ser gratos a Deus. Aprenda a agradecer. Não seja fruto da ingratidão. Reconheça quando as pessoas fazem alguma coisa por você. Vá até ela e fale. É importante falar. É importante manifestar. Mesmo estando longe, você pode abençoar a vida de alguém. Você pode mandar alguma coisa para a pessoa. Eu queria terminar te dando esse dever de casa. Que você aproveite o dia de hoje para abençoar a vida de alguém. Se você não sabe fazer um bolo, se você não sabe fazer uma coisa gostosa para mandar para a pessoa, para levar e ela vir no portão e pegar com você, se você não sabe fazer isso, manda entregar. Eu não sei o que você vai fazer, mas faça esse dever de casa. Você vai ver como você vai edificar a vida de alguém. Não tem coisa melhor, irmãos, do que ser usada por Deus para o crescimento do outro. Você precisa se deixar usar. Não tem desculpa, irmãos. Eu não sei, eu não posso. Isso não existe quando nós, de fato, nascemos de novo. Deus nos chamou para que a gente seja bênção na vida das pessoas. Então, restaure seus relacionamentos. Perdoe. Supere as dificuldades, as diferenças. Resolva seus conflitos. E seja grato às pessoas que te abençoam. Seja grato às pessoas que te abençoam. Vamos orar? Deus querido, o Senhor conhece cada um dos irmãos que estão aí do outro lado, me ouvindo nesta manhã. E, ó Deus, se tem algum deles que precisa, Senhor Deus, restaurar relacionamentos. Se tem algum deles que precisa pedir perdão para alguém. Se tem algum deles, ó Deus, que precisa superar dificuldades, diferenças. Se tem algum deles, ó Deus, que precisam resolver os seus conflitos internos. Se tem algum deles, ó Deus, que precisa aprender a ser agradecido. Que o Senhor realize isso na vida dos meus irmãos, ó Pai. Para que a Igreja Presbiteriana de Jardim da Penha seja, Deus, um instrumento de bênção na vida das pessoas. Que as pessoas, quando entrarem lá para visitar, ó Deus, queiram ficar lá, porque esses irmãos são diferenciados. Que eles aprendam a amar as pessoas esquisitas que o Senhor vai mandar para lá. Que eles aprendam a ensiná-las, caminhar com elas e vê-las crescendo na presença do Senhor. Abençoe muito a vida do pastor Ronaldo, Deus, sua família. Obrigada, Deus, pela recuperação que o Senhor deu para ele. Obrigado porque o Senhor esteve com ele durante todo esse tempo. Deus, eu oro pelos presbíteros dessa igreja.
Que o Senhor os abençoe, Deus. Que os teus filhos sejam, de fato, instrumentos usados pelo Senhor para o crescimento da tua obra nesse bairro onde eles estão plantados. Que o Senhor dê a eles criatividade, Deus, na condução do trabalho do Senhor. Que o Senhor abençoe, Deus, os diáconos dessa igreja. Que o Senhor cuide dos teus filhos, que eles sirvam com alegria na tua igreja. Que o Senhor abençoe, ó Deus, os presidentes de sociedades. Que o Senhor abençoe, Deus, os irmãos da igreja, para que juntos eles cresçam e desenvolvam e edifiquem a vida de outras pessoas. É a minha oração, ó Deus, feliz e agradecida, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigada mais uma vez, e que Deus abençoe muito cada um de vocês, para que vocês sejam um instrumento para edificar a vida de outros irmãos. Amém. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé,